E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para mais uma sexta-feira e hoje iremos continuar o assunto da predestinação, eleição e o livre-arbítrio. Já falamos aqui sobre o que significa a predestinação, já lemos algumas passagens, alguns versículos sobre a predestinação e terminamos falando sobre o homem tem o livre-arbítrio, que com todo esse assunto de predestinação, eleição, o homem sim, ele tem o livre arbítrio. E hoje nós vamos para um outro ponto, que é que Deus deseja que todos sejam salvos. E como eu disse no vídeo anterior, eu vou trazer mais alguns versículos, algumas passagens. Eu quero aqui falar todos os versículos com vocês, para aqueles que quiserem anotar ou até mesmo estudar depois ou ler depois. Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 5:24. 1 Timóteo 5:24. Deus deseja que todos sejam salvos. 5:24, que fala assim: os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo, ao passo que os de outros manifestam-se depois. Ele não quer que ninguém seja perdido, pois não se deleita na morte do ímpio. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui está o ponto de que a vontade do Senhor era que todo mundo, que todos se salvassem, que nenhum se perdesse, mas que todos viessem a arrepender. Isso não anula a predestinação ou a eleição, porque para Deus tudo está num eterno presente. Para Deus não existe para nós como um tempo passado, presente e futuro. Para Deus, Ele já sabe muito bem quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Mas para nós humanos temos o livre-arbítrio e a livre escolha de escolher o caminho mau, o caminho bom, a morte, a vida, coisas ruins, coisas boas, escolher o mundo, escolher a Jesus. Aqui, desde a eternidade, Deus já tinha predestinado aqueles que creriam no Senhor para a salvação. A vontade do Senhor era que todos se arrependessem. Até Jesus vai dizer em João, se não me falha a memória, que Jesus veio ao mundo buscar algumas ovelhas que não eram de seu aprisco. E era necessário colocar essas ovelhas dentro do aprisco dele. Ou seja, ele veio para o mundo para salvar. Ele não disse quem veio para salvar, mas veio salvar o mundo, e aqueles que quisessem vir até ele, seguir até ele, tomar a cruz, esses fariam parte do aprisco. Jesus deixou uma oportunidade aberta para todos, e é isso que Pedro está dizendo. Deus, a vontade de Deus era que todos se salvassem, ninguém se perdesse, mas que todos chegassem ao arrependimento, todos venham a arrepender-se. Então, continuando, não sendo parcial nem arbitrário, ele ama todos os homens igualmente. Atos 10. Atos 10. Atos 10, 34. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. E Romanos 2:11. Romanos 2, versículo 11. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, há alguns que dizem: Deus escolheu aquele para ser salvo e eu para a condenação. Não importa o que essa pessoa que foi predestinada salva faça, ele possa errar o quanto quiser, ele possa buscar a Deus ou não. Deus predestinou para ser salva e Deus me predestinou para a perdição. Então não importa o que eu faça, não importa o que eu faça para Deus, não importa o quão eu seja bom, Deus já me condenou, isso não vai mudar. Isso não existe. Deus não
predestinou uns para a salvação e nem predestinou outros para a perdição. Porque aqui Deus não faz acepção de pessoas. Ele não me escolheria para me salvar e escolheria o outro para a perdição eterna. Não, o João 3,16 vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu para todos, para que todos aquele que nele crê não pereça. Todos aquele, ou seja, Deus não foi, esse aqui vai ser salvo, esse também, você não, uma expressão aqui, não foi com a sua cara, até que você vai, então você vai, esse aqui também não. Deus enviou seu único filho para morrer, e todos aquele que crê em Jesus, aceitarem Jesus, vai ser salvo, não vai perecer, porque Deus não fez acepção de pessoas. Deus, mesmo na sua infinita eternidade, Deus não predestinou uns para a salvação e nem predestinou outros para a perdição. Ele enviou seu Filho para aqueles que crerem em Jesus. Se todos crerem, todos vão ser salvos, mas sabemos que uns vão crer, outros não crerão. Somente aqueles que crerão vão ser salvos. Por quê? Porque essa foi a promessa e foi o propósito de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, continuando aqui, Jesus morreu por todos, pois o Evangelho é para todos. Assim como eu disse aqui, João 3,16, para que todos aqueles que nele crêem. Jesus morreu por todos, sem exceção de ninguém. Assim, Deus não poderia ter tirado nomes de um chapéu antes da fundação do mundo e feito arbitrariamente uma lista dos que iriam para o céu ou para o inferno. Como eu disse aqui, que Deus não bateu na cabeça de uns e separou para a salvação e bateu na cabeça de outros para a perdição. Então nós acabamos o ponto que Deus deseja que todos sejam salvos. Vamos para outra, que Deus sabe todas as coisas. Nada é oculto do seu infinito entendimento, que está em Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento não tem limite. Há algum versículo na Bíblia que eu não me lembro de cor aqui, que fala que tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor. Nada passa desapercebido. Nada acontece que pegue o Senhor de surpresa. Por exemplo, acontece um atentado lá terrorista, você fala: opa, dessa eu não sabia não. Esse aqui meio que me pegou de surpresa. Eu sabia que acontecia assim, mas de repente aconteceu de outro jeito. Não, Deus sabe de tudo e de todas as coisas nos mínimos detalhes. Nada passa desapercebido, nada pega o Senhor de surpresa. Não haverá naquele grande dia, Deus vai olhar assim do lado: oxe, o que você está fazendo aqui? Eu te predestinei para a perdição, o que você está fazendo aqui no céu? Não, nada pega o Senhor desapercebido, porque o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas, desde a eternidade. Sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, ele sabe o fim desde o começo e pode, sem errar, predizer o futuro. Exatamente como ele faz isso, está além do nosso conhecimento. Desde que ele habita a eternidade, ele transcende tempo e espaço, não sendo sujeito às suas limitações. Ele não tem futuro nem passado, como eu disse, para Deus ele enxerga tudo num eterno presente, mas somente um eterno agora com um infinito eu sou. Se você... Aqui é um exemplo, deixa eu parar aqui. Como eu disse, para Deus ele sabe todas as coisas, desde a eternidade, ele é Deus e nada passa desapercebido. E aqui um exemplo meio básico aqui, mas só para a gente ter uma noção. Se você gravasse com uma filmadora de vídeo um jogo de futebol, o que você visse estaria fixado. Às vezes as pessoas usam este exemplo de filmadora porque, vamos dizer assim, você aí que está me assistindo, vai lá, coloca uma filmadora, uma câmera para gravar um jogo de futebol ou um filme. Ali naquela fita, ou naquele pendrive, ou naquele disco, vai estar, naquele cartão de memória, vai estar gravado o quê? O jogo que você gravou, o filme que você gravou. E você colocar num aparelho para tocar. Aquela pessoa, você convidou uma pessoa que nunca assistiu aquele vídeo, aquele filme, aquele jogo de futebol. A pessoa vai sentar do seu lado. Para você,
não vai ser nada novo. Por quê? Para você, você já assistiu, já foi, já aconteceu. Mas para aquela pessoa que vai estar do seu lado, ela vai achar aquele filme como uma primeira vez que assistiu. Ela vai ter uma emoção. Ou se assistir um jogo de futebol, ela vai torcer junto para que faça um gol, para que vire o jogo, para que vire o placar. Mas para você não. Por quê? Para você, você já assistiu. Já está tudo gravado. E assim, a mesma coisa acontece com Deus. Para Deus, tudo já foi gravado. Tudo já aconteceu. Para Deus nada é diferente. Para Deus tudo que acontecer aqui nessa terra Ele já sabe. Mas para nós que estamos vivendo aqui nesta terra, tudo está sendo um agora, um presente. Tudo que a gente vai fazer agora vai ser um agora. Nós nunca fizemos. Então, para nós temos que forçar para nossa salvação, para adorar a Deus. Porque eu não sei qual vai ser o final do filme. Eu não sei qual vai ser o final do jogo, mas o Senhor, que já conhece, que já está tudo gravado, Ele sabe quem vai morrer no final do filme, quem vai ser salvo no final do filme. Então nós não sabemos, então nós temos que fazer o nosso esforço, porque nós não sabemos o que está gravado. E para terminar, Deus tem um eterno propósito. Sua determinação eterna é um plano de salvação para o homem. O propósito de Deus para salvar o homem será aceito por aqueles que o amam e o obedecem, porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e aos que predestinou, a esses também chamou, que está em Romanos 8, 29 e 30. Ele sabia de antemão que alguns responderiam livremente ao seu gracioso plano. Aqui, o propósito de Deus de redenção é visto como completo, para mostrar a segurança dele. O plano de Deus é dito como sendo cumprido quando o cumprimento ainda é futuro. Seu propósito não pode falhar. Os homens podem escolher ser parte dele. Estes são predestinados. Você pode predestinar um outro exemplo aqui. Você pode predestinar uma secretária determinando previamente as habilidades exigidas. Aquela que preencher sua especificação foi predestinada. Você, por exemplo, um exemplo aqui, você que está me assistindo, é um chefe, é um patrão. Você precisa de uma secretária. Quais são as suas exigências? Que saiba cuidar do seu escritório, que seja bem organizado, enfim, você vai dando as suas exigências. Essa é uma predestinação. Aquela secretária, vem uma, vem duas, vem três. A secretária que exigir, que cumprir o que você predestinou, você vai chegar para ela e vai dizer o quê? Você está contratada, você está predestinada, porque você cumpriu as exigências que eu fiz. A mesma coisa acontece com o Senhor. Deus nos predestinou para a santificação, Deus nos predestinou para sermos filhos segundo a sua imagem. Então, Deus faz as suas predestinações, vamos dizer, as suas exigências, e nós somos os que vamos trabalhar para Ele, somos as secretárias. Aquele que cumprir as suas exigências será predestinado. Predestinado para quê? Para trabalhar para o chefe. Aqui nós vamos ser predestinados para viver com Ele, para sentirmos a sua presença. Então, um outro exemplo, vamos dizer, meio bobo aqui, mas só para sabermos esse negócio de predestinação, eleição, a salvação. Deus predeterminou que os salvos seriam somente aqueles que escolhem ser conformes à imagem de seu Filho. Estes obedecerão ao chamado do Evangelho, esta adoção benevolente de filhos obedientes em Cristo e a predestinação. Então aqui, Deus não predestinou uns para a salvação e nem predestinou outros para a perdição. Aqui vai ser bem claro, Deus predeterminou que os salvos seriam somente aqueles que escolhem ser conformes à imagem do seu Filho. Ele não vai bater na minha cabeça, você foi predestinado para a salvação. Não, me predestinou para eu ser conforme à imagem do seu Filho. Cabe a mim escolher ser ou não seu filho. Se eu escolher ser filho do Senhor, fazer o que o Senhor manda, fazer a vontade do Senhor, eu estou predeterminado, predestinado pelo Senhor. Mas a escolha foi minha, o livre-arbítrio. Mas isso não significa que Deus não sabia se eu ia escolher ou não. E para terminar, estejamos encorajados, porque podemos escolher ser uma parte do eterno propósito de Deus. Escolha ser dele. Escolha que ele venha ser o seu único e suficiente Salvador. Então assim terminamos
o assunto de predestinação, eleição, salvação, livre-arbítrio. Se por acaso ficou ainda alguma dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueçam que nós estamos com uma parceria com a Nairim. Ela faz uns covers gospel, vamos dizer assim, evangélico, e ela canta muito bem, e se não me falha a memória, ela lançou um vídeo ontem, então vá lá conferir no canal dela, e não se esqueçam de inscrever, dá uma força lá para ela, porque ela está começando agora. Então muito obrigado, você que gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal se não é inscrito, e receba um abraço de nossos inscritos. Então pessoal, até uma próxima sexta-feira, muito obrigado, fui!